O cavaco é basicamente a parte do material retirada pela ferramenta no momento da usinagem. Este cavaco pode nos dar muitas informações sobre a qualidade do nosso processo a partir de suas características. Neste relatório, a partir de alguns testes, traremos informações de vários tipos de cavaco obtido, algumas de suas características e como eles podem influenciar o processo de usinagem. Para o primeiro teste, utilizamos os seguintes parâmetros: a rotação em 315 RPM, a profundidade de 0,75 mm, o avanço de 0,079 mm por rotação, o diâmetro da peça de 49,75 mm, que foi o diâmetro inicial, e o material da peça foi o aço 1020. Para o primeiro teste foi constatado que o cavaco formado foi do tipo helicoidal, com um comprimento variável, ele ficou entre 100 mm e 20 mm, e houve a presença de vários fragmentos. Isso ocorreu devido aos baixos valores, que era um baixo valor de avanço e profundidade da usinagem também era pequena. Eles proporcionaram condições para que o cavaco removido fosse curto. A descontinuidade das hélices produzidas evidencia que com baixos valores de velocidade de corte, a inconstância do material e da forma da peça trabalhada é efetiva no processo, causando variação nas forças que quebram o cavaco. Então, esse formato ele é aceitável para a usinagem, causando bons resultados e sendo eficiente para a armazenagem e também para a segurança do operador. No teste 2, os parâmetros utilizados foram: a rotação ficou em 315 RPM, a profundidade foi de 0,75 mm mesmo, o avanço foi de 0,14 mm por rotação, o diâmetro da peça inicial era de 49 mm e o material foi o aço 1020. Nesse segundo teste foi feita apenas uma leve mudança no avanço, mas percebe-se que um resultado muito parecido com o anterior, e é possível perceber que o aumento mesmo pequeno, ele promoveu uma quebra de cavaco, resultando em cavacos menores que o ensaio anterior. Então ele reduziu a presença de fragmentos. Também é possível notar que essa pequena variação no avanço promoveu uma instabilidade do formato do cavaco, que em alguns pontos lembra o formato de pequenas fitas ao invés do formato de hélice. Apesar dessa variação do formato obtido, o formato obtido ainda tem bons parâmetros, assim como no ensaio anterior. Então agora vamos ao teste de número 3. Para este teste utilizamos parâmetros de rotação em 315 RPM, profundidade 0,75 mm, avanço 0,297 mm por rotação, diâmetro da peça 48,25 mm, material da peça foi aço 1020. Nesse ensaio, houve uma variação grande no avanço em relação aos dois primeiros. Observa-se agora a presença de cavaco contínuo com 500 mm de comprimento, e dessa vez sem a presença de fragmentos. O aumento do avanço, maior aqui, muda consideravelmente o vetor força de corte neste caso, gerando maior estabilidade e mantendo o formato em hélice. O formato do cavaco obtido não é muito interessante, pois pode dificultar a armazenagem ou alcançar o operador, o que gera perigo para o mesmo. Teste de número 4. Para este teste, utilizamos os seguintes parâmetros: rotação 800 RPM, profundidade 0,75 mm, avanço 0,079 mm por rotação, diâmetro da peça 47,5 mm, material da peça aço 1020. Neste teste, número 5, temos um caso diferente, porque essa combinação de avanço e velocidade muito alta, ou seja, maior que as anteriores no caso, proporcionou uma formação de cavaco no formato de fita emaranhada. Apesar de demonstrar estabilidade no processo, esta fita é extremamente desfavorável, porque a sua armazenagem é muito difícil e ela pode muito fácil gerar ferimentos em quem está manuseando o torno. E ela pode chegar a enrolar na peça ou ferramenta durante o processo, o que pode atrapalhar em muito. E é uma variação drástica na velocidade de corte associada ao aumento da rotação. Por este motivo, vemos uma coloração azulada mostrando que o aumento da velocidade promoveu um grande acréscimo de temperatura na região. Rotação de 800 RPM, profundidade 0,75 mm, o avanço 0,14 mm por rotação, diâmetro da peça 46,85 mm. O material da peça utilizado pela equipe foi um aço 1020. No teste 5, mais uma vez podemos ver a cor azulada, que nos mostra o que? A alta temperatura de corte, porque não foi utilizado fluido refrigerante ali,
há ainda alguns pontos amarelados que indicam que o cavaco foi ainda mais afetado por este mesmo parâmetro que no caso anterior. Podemos ver que a pequena mudança do avanço provocou uma estabilidade da forma do cavaco, maior que no teste 2, que tem o mesmo avanço, produzindo hélices de até 200 mm e sem a presença de fragmentos. Um aspecto negativo que apareceu pela primeira vez neste teste 5 foi a obliquidade da hélice obtida, que dificulta a armazenagem e pode facilmente causar cortes a um operador descuidado. Teste 6. Os parâmetros foram rotação 800 RPM, profundidade de 0,75 mm, um avanço de 0,297 mm por rotação, o diâmetro da peça de 46,4 mm e o material da peça também é um aço 1020. Nesse último teste foram usadas velocidades máximas de avanço e rotação. Por esse motivo, atingiu-se uma temperatura alta que fez com que o cavaco adquirisse tom dourado, indicando a grande necessidade de refrigerante. Além disso, o formato adquirido, mesmo não sendo melhor, demonstra um processo estável, tendo a forma de uma hélice com comprimento de 100 a 200 mm. O comprimento e alguns pontos de obliquidade podem causar problemas de armazenagem e para o operador. Apesar de variarmos apenas 2 parâmetros, obtivemos uma grande variedade de cavacos. Isso nos mostra a dificuldade em se obter o cavaco desejado e a complexidade do seu estudo.